senhores conselheiros presidentes, senhor procurador, senhores advogados aqui presentes, nossa secretária Ana Paula, uma boa tarde. Eu solicito à secretária que veja a existência do quórum regimental para a instalação propriamente dita desta sessão de julgamento. Boa tarde a todos. Para a realização da 34ª sessão ordinária virtual da Câmara Superior, realizada aos 29 dias do mês de novembro de 2021, estão presentes doutora Francisca Marta de Souza, presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, primeiro vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva, segundo vice-presidente. Estão presentes os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Vila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. Também presente o excelentíssimo senhor procurador do Estado, doutor Rafael Lessa Costa Barbosa. Presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Ivete Maurício de Lima, Lúcio Flávio Alves, Felipe Silveira Gurgel do Amaral, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho e Roberto Fontinelli de Carvalho, secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Estão presentes os advogados Danilo Oliveira Gonçalves e doutor Felipe Macedo. Ana Paula da Auxília também está presente. Registrando a presença da doutora da Auxília Bruno Soares. Ok. Satisfeito, então, o quórum regimental, dou oficialmente por aberta a presente sessão, registrando que eu, Francisca Marta de Souza, como já anunciada, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários do CONAT, conduzirei na forma regimental esta sessão de julgamento da Câmara Superior por meio de videoconferência. Registro que as sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência encontram amparo legal nas portarias 145/2017, que é o regimento interno deste Conselho, e na portaria 140/2021, que trata especificamente da sessão não presencial via virtual, online, né? Ainda de mencionar que nesta sessão julgaremos os processos com interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da Lei 15.614 de 2014, que ancora-se nos casos de divergências entre a resolução recorrida e outras da mesma Câmara, da Câmara diversa ou da própria Câmara Superior, quando tiver apreciado matérias semelhantes. Eu já solicitei a secretária para deixar a leitura de ata e da sessão ao final, tendo em vista até a presença dos advogados que já estão aqui na sala. Então, vamos aqui iniciar o julgamento propriamente dito dos processos. Anunciando inicialmente para julgamento o processo de recurso extraordinário 4052/2017, auto de infração 2017-03680, recorrente Transnordestina Logística S.A., e recorrido do Estado do Ceará. O relator conselheiro é o doutor Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Esse processo ele esteve aqui para julgamento no dia 8/12/2021 e teve pedido de vista do doutor Ricardo Valente. Para a sustentação oral, doutor Danilo Gonçalves, aqui conosco. A resolução recorrida é da segunda Câmara, corporificada na resolução 226/2019, e as paradigmas 142/2017 e 145/2017, todas da primeira Câmara. Relator conselheiro, doutor Felipe Silveira Gurgel do Amaral, a quem já passo a palavra para o seu relato. Eu só dizendo que eu estou desligando aqui o vídeo de vez em quando, porque fica acusando aqui instabilidade na internet, mas fico ligando e desligando, ok? Estou aqui presente. Então, doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Bom dia, boa tarde a todos, né, colegas conselheiros, doutor Rafael, nosso procurador, o colega advogado também, enfim, bom dia, Ana Paula, então, bom dia a todos. Como já
mencionado pela presidente, é uma auto-infração, um recurso extraordinário que é interposto pela Transnordestina. No caso, trata-se de uma ação fiscal em que o recorrente foi autuado em razão de um aproveitamento indevido de crédito de ICMS que teria sido lançado na conta gráfica em desacordo com a legislação. Segundo esclarecido nas informações complementares, o contribuinte teria registrado em sua conta gráfica crédito de ICMS por operação de entrada do ativo permanente, tendo promovido o aproveitamento integral do aludido crédito na razão de 1,48avos, sem considerar, porém, a existência de operações de saída isentas e não tributadas. Na hipótese, senhoras conselheiras, teria sido infringidas as regras dos artigos 49, 52 e 53 da Lei 2.670, e especificamente o artigo 60, inciso 9, a linha A, parágrafo 13, incisos 1 a 3 do nosso regulamento de ICMS. E faço aqui uma breve leitura do dispositivo que acredito já facilitará por ocasião dos debates. Fala o artigo 60. Para fins de compensação do ICMS devido, constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo, aí o inciso 9, a entrada de bem, a linha A, para incorporação ao ativo permanente, e no parágrafo 3º do referido dispositivo, ele cria uma regra matemática para que esse crédito seja aproveitado no decurso do tempo. Então, dispõe referido parágrafo 13º, para efeito do disposto no inciso 9, a linha A deste artigo, relativo ao crédito decorrente da entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado o seguinte: 1. A apropriação será feita à razão de 1,48avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. Inciso 2. Em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso 1 em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas, sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. E o inciso 3º, ele esclarece um pouquinho melhor essa regra matemática. Ele fala: para aplicação do disposto nos incisos 1 e 2, o montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a 1,48avos da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações de período, equiparando-se às tributadas para fim desse inciso, as saídas de mercadoria e as prestações por destino ao exterior. Ou seja, a regra legal pelo qual o contribuinte foi autuado foi por não ter respeitado essa necessidade de aproveitamento do crédito, desse ativo permanente. Ele fez de forma correta com relação a 1,48avos, sendo que na apuração mensal ele não aplicou essa regrinha, que seria uma proporção, né, entre as operações de saída tributada e operações não tributadas. Então, em razão de não ter o contribuinte utilizado dessa métrica prevista no valor do regulamento, considerou-se na autuação a ocorrência de um creditamento indevido do ICMS, razão pela qual houve o lançamento do imposto, no valor de aproximadamente R$1.160.000, bem como a aplicação de multa de igual valor, com base a multa aqui no artigo 123, inciso 2, a linha A, da Lei 2.670. Em sua defesa, o contribuinte argumenta, além de questões preliminares relativamente à ausência de prova, o direito ao creditamento total das operações de entrada como ativo permanente, pelo qual entendeu, na ocasião, que a ação fiscal seria improcedente. E, em tese sucessiva, ele pediu a redução da penalidade para o artigo 123.1d da Lei 2.670, no percentual de 50%. O interposto recurso ordinário, esse teve seus fundamentos negados na resolução recorrida, que confirmou a ocorrência do creditamento indevido do ICMS, justamente por não ter sido considerada essa proporção entre operações tributadas e não tributadas. E houve, entretanto, uma pequena redução no valor do crédito tributário, em razão de ter verificado o julgador de segundo grau a existência de saldo credor na apuração de alguns meses. Então, o crédito tributário ele acabou sendo reduzido para aproximadamente R$875.000. E aqui estamos, senhores, em face dessa resolução, o contribuinte interpôs recurso extraordinário, né, no qual ele apresenta diversas
resoluções, paradigmas, que teriam de ordem desse conselho. Inicialmente, ele suscita a divergência de interpretação com as resoluções 326 de 2005 e 416 de 2005 da primeira Câmara, né, pelo fato que teria retratado naquela ocasião nulidade por ausência de provas, né, mas essas resoluções, no despacho da senhora presidente, ela não admitiu-as como fundamento para a admissão do recurso extraordinário. Ele, segundo momento, ele alega também, alegou-se também divergência com as resoluções 475 de 2003 e 477, também da primeira Câmara. Essas resoluções elas teriam sido utilizadas para justificar a aplicação do artigo 123.1d da Lei 2.670, sendo que, igualmente, essas resoluções não foram admitidas no despacho de admissibilidade. Entretanto, houve despacho positivo de admissibilidade, senhora presidente, por simetria, por similitude entre a resolução recorrida e as resoluções paradigmas de números 142 e 185, né, todas da primeira Câmara de Julgamento, as quais teriam, diversamente do que ocorrera na decisão recorrida, teriam acatado o pedido da parte para excluir a obrigação principal e aplicar uma multa de 50%. E aqui a multa seria não por creditamento indevido, e sim por adiantamento, por creditamento antecipado. E peço vênia aqui aos colegas para ler a parte do despacho de admissibilidade, né? É aqui que estaremos restritos no âmbito desse recurso extraordinário, o que levou a senhora presidente a admiti-lo. Então, decidiu-se, de análise comparativa entre a decisão paradigma supra e a resolução vergastada, verifica-se que ambas as autuações reportam-se a crédito indevido, oriundo de bem do ativo permanente. A similitude trazida pela parte na decisão paradigma em foco gira no sentido de que a empresa faz jus ao crédito do bem do ativo permanente, mas que, conforme a fiscalização, utilizou-se de 100% do valor do crédito, não observando o regramento em fração mensal correspondente a 1,48avos, tal qual se deu na paradigma. Neste contexto, é clara a evidência de divergência apontada, revelando-se assim a resolução em análise apta a regular a admissibilidade do recurso extraordinário em pauta. A decisão paradigma de 185, 2017, remete à infração referente a crédito devido decorrente de aproveitamento de crédito do ativo imobilizado. Da mesma forma, o acordo anteriormente apreciado, a colega da Câmara considerou como legítima a apropriação dos créditos ante a constatação de que houve apenas uma antecipação e não uma apropriação indevida. Então, senhores conselheiros, essa é a controvérsia, né? O acordo paradigma, a resolução paradigma, acolhido pela presidência, ele trata também de aproveitamento de crédito do ativo permanente, sendo que lá na paradigma interpretou-se que teria havido, no caso, uma antecipação do aproveitamento do crédito e não propriamente utilização de um crédito indevido, e daí as consequências jurídicas diversas. Pois não? Ligado para mim. Augusto, o microfone está aberto. Augusto, por favor, desliga aí o seu microfone. Nós estamos ouvindo a ligação. Só um pouquinho, Augusto. Está me ouvindo, doutor Augusto? Pronto, senhor presidente, já finalizando, né, a controvérsia que está restrita aqui à análise deste conselho é justamente de manter a resolução recorrida que interpretou que era um creditamento indevido, consequentemente o imposto deveria ter sido lançado e a multa é de 100%, ou se daremos ao caso concreto a solução apontada na resolução paradigma, que naquele caso interpretou-se que era uma antecipação de crédito, portanto, não seria devido o ICMS e a multa seria de 50%, senhora presidente. Então, era o que tinha relatado. Ok. Aqui na forma regimental, nós tivemos um pedido de vista do doutor Ricardo. Então, antes de passar a palavra ao nosso procurador, passo a palavra ao doutor Ricardo para a sua manifestação. Doutor Ricardo.
Obrigado, presidente. Presidente, eu tinha pedido vista para me inteirar melhor sobre os autos. E eu entendo que pelo relato do colega, doutor Felipe Amaral, está mais claro as questões processuais do que da primeira vez. Eu acho que é porque nós já debatemos bastante esse processo e eu acho que tá bem pontuado. Eu subscrevo o relato do doutor Felipe e me sinto contemplado. Ok. Ouvimos aqui o conselheiro sobre vista. Vamos, então, na forma regimental, ouvir aqui o nosso procurador, doutor Rafael Barbosa. Doutor Rafael, com a palavra. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrono da recorrente, meus cumprimentos a todos, boa tarde. Presidente, a acusação, como já lido no relato e muito bem detalhado, realizado pelo conselheiro relator, acusação de crédito indevido de ativo permanente. A acusação foi no sentido de que o autuado não respeitou a proporcionalidade das saídas isentas e não tributadas, ou seja, promoveu o crédito de ativo permanente desconsiderando as operações que realizaram no período de operações isentas não tributadas, ou seja, promoveu o crédito de SIAP em relação às saídas realizadas no mesmo período de operações que não ensejariam o crédito. Então, presidente, ao meu sentir, nas instâncias ordinárias já ficou incontroverso a matéria fática. E a matéria fática foi no sentido de que se trata de um crédito indevido, né? Então, foi muito bem debatido na resolução recorrida que o caso dos autos se trata faticamente de crédito indevido e não de um aproveitamento antecipado de crédito, como, ao meu sentir, labora em equívoco o recurso extraordinário com relação à premissa fática, que é equivocada, né? Em momento algum, no recurso extraordinário, fica evidenciado de modo cabal que se trata de um crédito antecipado, né? De um aproveitamento de crédito antecipado e não de um crédito indevido, como muito bem explorado e muito bem debatido na resolução recorrida. Ou seja, desde o auto de infração até a resolução objeto de recurso, a resolução impugnada, ficou muito bem esclarecido que o recorrente lançou crédito indevido na sua escrituração, ou seja, aquele crédito de SIAP relativo a operações isentas e não tributadas, ou seja, o que é vedado, o que é ilegítimo. Então, aqui, o caso dos autos, o caso fático, é no sentido de que se trata de um crédito indevido e ilegítimo, né? Porque o crédito que é realizado, aproveitado de modo antecipado, em tese não ensejaria o estorno desse crédito, porque ele é legítimo, e não é o caso dos autos. É certo que o crédito de SIAP, ele, a priori, é legítimo, mas durante o proceder fiscal, na autuação e nos debates realizados pela Câmara recorrida, se identificou que uma parte do crédito lançado, na verdade, se tratava de crédito indevido, ou seja, crédito ilegítimo, crédito realizado em desconformidade com a legislação, que necessita do respectivo estorno. Então, presidente, ao meu sentir, a matéria já foi muito bem lançada na resolução recorrida. A matéria fática, ao meu sentir, no recurso extraordinário, em momento algum, o ora autuado evidencia que a Câmara recorrida laborou em equívoco na matéria fática. Então, é por isso que eu vou opinar no sentido de que a resolução recorrida seja mantida e no sentido do não provimento do recurso extraordinário, por se tratar, assim, de crédito indevido, não merecendo o reenquadramento da penalidade postulada no recurso. Ok. Ouvimos nosso procurador. Na forma regimental, agora vamos ouvir o procurador da parte, representante da parte, doutor Danilo Gonçalves.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobre procurador do Estado, doutor Rafael, doutor Felipe, nosso relator e todos os conselheiros. Na verdade, presidente, como o próprio procurador já falou, nós já repisamos bastante essa matéria. A nossa sustentação oral no encontro anterior, ela foi bem extensa, não vou cansar os colegas com o refazimento de todos aqueles argumentos. Nós, na verdade, gostaríamos simplesmente de reafirmar o nosso recurso extraordinário, né? Reafirmar que existe sim uma antecipação de crédito, tanto que foi possível um recálculo na fase entre a impugnação e o recurso ordinário, um recálculo e uma comparação de contas, de saldo credor e esse aproveitamento que tinha sido realizado, né? E nós aqui realmente novamente reforçamos o reconhecimento das duas resoluções e que o que foi decidido na resolução 142 e na 145 seja aplicado à resolução recorrida, que agora é tema da nossa discussão, a 226, qual seja exclusão da obrigação principal, uma vez que esses créditos podem sim ainda ser aproveitados pela empresa, podem sim ainda ser matéria de discussão para descontos credores mais à frente, e que, no caso, restaria apenas a multa de 50% a ser aplicada do 123.1d. É o breve relato, simplesmente para a gente estar aqui presente e reforçar o que nós abordamos no encontro anterior, senhora presidente. Agradeço a oportunidade de falar. Obrigada, doutor Danilo. Esse momento agora é destinado aos debates pelos conselheiros. Inicialmente, eu estou vendo aqui pedindo a palavra doutor Augusto e doutor Felipe. Doutor Augusto, por favor. Obrigado, presidente. Senhores, a gente tem já visto esse tipo de autuação e muito me preocupa essa ideia de que achar que os créditos do ativo imobilizado são necessariamente um crédito legítimo na sua totalidade. Isso não é verdade. E tanto não é verdade como é o cálculo de um crédito ativo imobilizado. É 1,48 avos ao mês, e ao final dos 48 meses, o que não foi creditado é estornado. Né? Então, a antecipação de crédito que a empresa diz que é legítimo, na verdade, não é. Porque se naquele mês ele não utilizou, se ao final dos 48 meses não houver o creditamento dos 100%, é estornado o crédito que não restante. Dá a entender que a empresa tem direito aos 100%, não tem direito aos 100%. Elas têm 48 meses para usar. Há uma ideia só exemplificando. Se durante os 47 meses a empresa, tá certo? Tem saídas com 80% sem débito do imposto, certo? Ao final, ele só vai ter 2 meses para se compensar praticamente do crédito, porque durante os 80% dos meses, ele não, aliás, quase 90 e tantos por cento por mês, ele não teria direito a 100%, a 20%. Então, ao final os últimos 2 meses é que ele teria 100%, digamos que ao final ele teve 2 meses. Então, esse crédito, senhor, não é um crédito líquido e certo, para dizer que houve somente uma antecipação. Era só isso, presidente. Ok, vamos ouvir o doutor Felipe, em seguida o doutor Lúcio. Obrigado, senhora presidente. Eu confesso que tive algumas dúvidas e gostaria de... Já o fiz na sessão anterior, o Ricardo pediu vista, e há uma dúvida que eu realmente tenho, e ela, a meu ver, é essencial para que direcionar o meu posicionamento e a minha conclusão, é justamente interpretar essa regra, né, do parágrafo 13 do artigo 60, né, que fala desta questão da proporção. E esse dispositivo, ele traz, na verdade, 2 regrinhas, né, para você promover o aproveitamento desse crédito do ativo permanente, ele garante, né, o crédito do ativo permanente, e traz 2 regrinhas. A primeira, eu tenho que fazê-lo na proporção de 1,48 avos. A segunda, por ocasião
da apuração do imposto, eu devo fazê-lo com, vamos dizer assim, com observância a essa proporção entre saídas isentas e saídas tributadas. E a minha dúvida, vamos dizer assim, crucial vamos dizer assim, para concluir aqui com relação a esse registro extraordinário, esta regra do artigo 13, ele está anulando o crédito tributário? Ou é apenas uma regra de aproveitamento no decurso do tempo? Então, essa foi a minha, vamos dizer assim, o ponto crucial da minha dúvida, porque, em princípio, não me parece uma anulação de crédito propriamente dito, né? Houve um erro por parte do contribuinte, pois ele, ao não utilizar essa métrica prevista no parágrafo 13, ele acabou que aproveitou integralmente, naquele mês, o crédito do ICMS, quando deveria ter aproveitado uma quantidade menor. Mas não necessariamente, a meu ver, isso implica uma anulação ou perca do crédito naquele momento. Então, essa é uma primeira reflexão que gostaria de fazer com os senhores. E aqui, analisando essa questão, é ou não anulação do crédito, é ou não um estorno propriamente dito, ou apenas uma métrica na apuração mensal, avançamos aqui, por exemplo, no regulamento do nosso regulamento de ICMS, né? E aqui o artigo 67. O 67 do nosso regulamento, ele sim trata de estorno. Ele diz, e referente ao ativo permanente, olha como é diferente, né? E aqui ele se amolda muito melhor à regra constitucional, né? Que é uma exceção, a não cumulatividade é regra, essas limitações, elas são exceções, tem que estar prevista e bem expressa. Olha o que fala o artigo 67. Em qualquer período de apuração do ICMS, haverá estorno do crédito escriturados nos termos do inciso 9 do artigo 60, aqui, ativo permanente, se o bem do ativo permanente for utilizado para a produção ou comercialização de mercadoria cuja saída resulte em operação ou prestação isenta ou não tributada. Aqui me parece que é uma regra um pouquinho diferente, porque ele traz aqui a necessidade de uma vinculação propriamente do bem do ativo permanente a essa operação de saída isenta ou não tributada. E aqui sim, com muito mais lógica, com muito mais nexo causal, você poderia interpretar realmente como anulação do crédito tributário. Mas não me parece que foi esse o motivo da autuação propriamente dito. Lá, o ativo permanente, esse aproveitamento, ele está sendo, e essa regrinha da proporção, lá, mês a mês, ela ocorre independentemente da vinculação a uma saída, especificamente, que aquele bem do ativo, ele propicia uma saída isenta ou não tributada, a meu ver, né? É uma regra geral, e aí, a meu ver, e eu gostaria de ouvir os colegas também, isso seria uma regra de aproveitamento, e não um estorno ou anulação de crédito. Por que essa reflexão é importante? Porque se efetivamente aquela regra, as regras lá do parágrafo 13 do artigo 60, elas forem apenas uma regra de aproveitamento no decurso do tempo do crédito do ativo imobilizado, eu entendo que, nesse caso, se for essa a melhor interpretação do dispositivo, e não o estorno, ou seja, ele aplica aquela regra, mas o crédito pode ser aproveitado nos 47 meses seguintes, sem diminuição do seu quantitativo, aí eu entendo, sim, que, de fato, ele, tal como na resolução paradigma, ele poderia, sim, ser interpretado como um adiantamento, né? Então, essa minha inquietude, trago para os colegas também essa reflexão, aquela regra do parágrafo 13, é estorno, é anulação de crédito, ou é um procedimento, é uma regra pela qual o contribuinte deve observar, e ele, de fato, ele não observou a regra da apuração mensal, e, consequentemente, por não ter aproveitado, ele cometeu, sim, uma infração à legislação tributária, mas que infração, né? Ele tinha ou não aquele crédito e só o utilizou em desacordo com a legislação, né? Antecipadamente, porque ele poderia tê-lo feito nos 47 ou 46 meses seguintes, né? Então, essa reflexão que eu gostaria de colocar com os senhores. Ok, vamos então aqui ouvir o doutor Lúcio e em seguida a doutora Dalcília. Doutor Lúcio, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, doutor Danilo, mais uma vez, os conselheiros, doutor Rafael. Presidente, essa matéria realmente foi, como bem disse o doutor Danilo e o doutor Felipe, foi muito discutida na sessão anterior, né? Queria só fazer alguns pontos aqui, assim,
rememorar um pouco a questão lá da Lei Candir, o artigo 23, que coloca a questão das condições do crédito tributário, talvez um pouco a responder à questão do doutor Felipe, né? E a nossa lei, o artigo 60, quando vai fazer a questão do crédito do ativo, né, diz que tem direito e diz as condições que tem o direito, e disciplina aquela questão lá toda já, por nós conhecida, né, da proporção. O professor se discutiu muitas questões dessa proporção, né, que é o crédito, né, 48 avos, a saída tributada em cima e embaixo as saídas totais, né? E a questão é justamente essa. Se a gente observar a resolução recorrida, né, a matéria que foi discutida, é que a empresa ela fez o cálculo do ICMS que ela tinha direito de 1,48 avos na proporção, não fez na proporção devida, né? Então, aí é que está. Se ele tivesse feito 1,48 avos, né, corretamente, e tivesse aproveitado 48 total, aí sim seria uma antecipação de crédito. Mas ele não fez, foi justamente na proporção que a legislação manda, que é justamente a saída tributada, né? Colocou o coeficiente 100%. Então, justamente aí, quando foi feito, né, o agente autônomo fez o trabalho e encontrou justamente esse valor de 1 milhão e pouco, né, que não estava feito na proporção. E ele tem realmente esse período para fazer esse creditamento, né? E fez aí um creditamento a maior. Então, está se cobrando justamente, feito esses cálculos, e está se cobrando essa diferença. E aqui, presidente, só uma questão mesmo assim, um pouco teórica, se a gente observar a nossa legislação, talvez a questão do crédito indevido é a única penalidade que o legislador ele conceitua, considera esse crédito indevido aquele escriturado na contrato de acordo com a legislação ou não estornado. São duas situações. E aqui justamente as condições, do artigo 23, que dá as condições, né, de maneira geral, e o próprio artigo 60 trata de maneira específica o bem do ativo imobilizado. E um ponto aqui que a parte toca, a questão, né, referente à questão do relator, né, da discussão lá na Câmara, ter feito a questão, existia um saldo credor e ele ter feito o abatimento, justamente o que ele fez, né, até em benefício da empresa, faz que existia saldo credor, ele fez aquele abatimento. Mas essa questão aí, ela não descaracteriza a questão do crédito indevido. Então, senhor presidente, eu acho que são duas tipificações diferentes. Uma antecipação é quando o crédito é legítimo, ele apenas antecipa aquele crédito, e a outra é quando é o crédito indevido, que é aquelas que não é feito de acordo com as condições estabelecidas na legislação. Então, presidente, em primeiro ponto, era isso que eu queria trazer para os colegas. Ok. Ouvimos o doutor Lúcio, vamos aqui ouvir a doutora Dalcília. Boa tarde a todos. Eu queria destacar, assim, existe um ponto, como o doutor Lúcio falou e o doutor Augusto, que eu acho importante e responde à questão que o doutor Felipe falou. Esse cálculo, existe um objetivo para o legislador ter colocado 48 avos a proporção das saídas isentas e não tributadas. É que as saídas, se fosse feito como a empresa fez, porque a empresa não considerou essa proporcionalidade entre as saídas tributadas e não tributadas, é vedado o crédito, e aí é constitucional. A melhor interpretação conforme a Constituição, ela dá direito a crédito desde que a saída haja uma compensação com as etapas anteriores. No caso desse produto ativo permanente, esse produto ele não vai ter etapas anteriores, e aí, quando se faz a proporção entre saídas tributadas e tributadas, né, isentas e não tributadas com as tributadas, se está nessa proporção matematicamente se retirando, se cumprindo, na verdade, a Constituição e a nossa lei, a lei que estabelece e veda logo no artigo 65, inciso 1, que é vedado o crédito em operações isentas e não tributadas. Então, esse artigo, se ele fica com a empresa durante um período de 4 anos, e aí a proporcionalidade tem essa razão de ser, porque se a empresa se desfaz do bem antes desse período, ele não vai ter direito a 100% do crédito. Então, se entrou um bem de 5 mil, e esses 5 mil vai sendo o imposto destacado, vai sendo aproveitado nessa proporção, e em 2 anos ele se desfizer do bem, esse crédito, essa diferença vai ser de quem adquiriu esse outro bem, que vai aproveitar o restante, não mais da empresa que adquiriu primeiramente. Então, ele não é um crédito 100% líquido e certo da entrada.
assim como a saída. Não quer dizer que a empresa vai permanecer com 4 anos. A autuação aconteceu depois e a empresa já tinha passado os 4 anos. Mas, mesmo assim, ele é um crédito que a legislação limita a proporcionalidade também em relação às saídas isentas e não tributadas, que é o caso aqui. Aqui o caso, o contribuinte aproveitou de 100%, e ele tinha, e pelo que eu li aqui, o fiscal identificou as saídas isentas e não tributadas da empresa no período, nesse período da infração. Então, eu vejo que o motivo principal aqui é realmente que ela acreditou de uma forma indevida, porque esse percentual que corresponde às saídas isentas não tributadas não foi considerado no cálculo. Isso é crédito indevido, isso não é só antecipação. Ela não aproveitou simplesmente, fez o cálculo correto e antecipou tudo. Pelo que eu entendi aqui da infração, houve também um cálculo, e esse cálculo tem uma razão de ser, que é retirar dele esse percentual isento não tributado para atender o preceito da não cumulatividade e do crédito. Então, é esse, senhora presidente, minhas considerações. Obrigada. Ok. Algum outro conselheiro ainda deseja manifestar-se? Presidente, só para ajudar, é bem rápido, tá certo? O conselheiro relator me perguntou se esse crédito seria cancelado ou seria estornado. No próprio no parágrafo 13, no inciso 7, tem isso. Ao final do 48º mês, contado da data da entrada do bem do estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado. Tá certo? Só para... o doutor Felipe estava com essa dúvida. No próprio artigo 13, ele vem dando uma definição, ou seja, quando ele diz saldo remanescente será cancelado, quer dizer o quê? Que esse saldo, o 100% não é líquido e certo. Obrigado, doutor Felipe, é só para ajudar aí nas suas dúvidas. Espero que tenha ajudado. Doutor Felipe, obrigado, presidente. você deseja falar? Sim, presidente. Doutor Felipe, em seguida, doutor Carlos César Pierre. Na verdade, assim, doutor Augusto, eu compreendo a questão dos 48 meses e não estou nem discutindo se ele poderia aproveitar após 48 meses ou não. A minha dúvida realmente é porque a regra, inclusive lida agora para a conselheira Dalcília também, ela é uma regra que é diferente da regra do artigo 67. Embora ambos falem de proporção entre operações tributárias e não tributadas, no artigo 167, aí sim. Por quê? Porque no artigo 67, ele coloca o bem do ativo permanente como ligado na própria cadeia produtiva. E aí sim aplica-se a regra constitucional de estorno, de anulação de crédito, né? Se ele é utilizado para a produção de um bem isento, ok. Né? A regra lá do artigo 60 é que não me parece a mesma. Ali parece, o próprio fato da resolução recorrida em determinado mês ter feito essa compensação com o saldo credor, reforça a ideia, pelo menos, de que ali não há, naquele momento, o estorno ou anulação. É uma regra pela qual eu devo realizar o aproveitamento do crédito durante os 48 meses. Ele cometeu infração à legislação tributária? Sim. Né? Por quê? Porque ele não utilizou, naquele mês específico, ele calculou ou ele aproveitou mais do que a regra prevista no artigo 60 lhe permitia. Assim como ele não poderia ter aproveitado 2,48avos em um único mês, ele estaria limitado àquela quantidade, o que não lhe vedaria, a meu ver, que, havendo crédito, ele pudesse fazê-lo nos meses seguintes. Então, se não há uma perda do crédito propriamente dito, uma anulação, diminuição da quantidade daquele crédito dentro dos 48 meses, é por esse sentido, e por não ser o caso concreto enquadrado no artigo 67, não. Ele não se diz aqui que esses ativos permanentes que foram objeto de incorporação, eles participaram de uma produção ou prestação de serviço
cuja operação de saída foi isenta. Pode ser um veículo, pode ser qualquer outro bem do ativo permanente que seja desvinculado da própria cadeia. E é por esse fundamento, né, não ignorando como foi cometido uma infração à legislação tributária, tal qual quando você também desconsidera a necessidade de 1,48avos, né? Mas se ele não tem o estorno naquele momento, me parece que as situações, embora não idênticas, possam levar a conclusões semelhantes. Essa era a minha... ainda onde eu não vejo como anulado o crédito naquele mês específico. Mas eu tenho mais conselheiros inscritos ainda, eu gostaria de ouvi-los até o final também. Doutor Pierre, por favor. Senhora presidente, boa tarde a todos. Eu já fui contemplado pela fala do doutor Felipe, me antecipou no meu pensamento. Obrigado. Bom, me parece que a doutora Ivete deseja falar. Vamos aqui ouvir a doutora Ivete. Bem rapidinho, acho que os colegas Lúcio, o Augusto, a Dalcília, já também me contemplou, mas assim, é só para fazer uma separação que o que a gente está tratando aqui da decisão recorrida é que a empresa as suas saídas não representam 100% das suas saídas tributadas, não representam 100% das saídas totais. Então, é diferente de uma empresa que todas as saídas delas são tributadas, e ela pega esse valor que ela tem direito, divide por 48avos, e vamos dizer assim, ela, ao invés de dividir por 48avos, utilizou todo de um mês só. Isso daí é uma antecipação de crédito, sem dúvida nenhuma, mas o caso em que nós estamos analisando não é isso. A empresa, ela tem um percentual de saídas que não são tributadas, isso significa dizer que o crédito que ela teria que usar mensalmente não pode ser dividido por 48avos, como se ela fosse uma empresa que não tivesse saída, que tivesse todas as saídas tributadas. Enfim, tudo aquilo que ela usou dentro do mês, que não é aquela parte que equivale às saídas não tributadas, o crédito é indevido, não é permitido o seu lançamento. É totalmente diferente de uma antecipação em razão de ter utilizado todo de uma vez com base no coeficiente. Então, eu estou repetindo o que os colegas disseram, mas só para dizer que é importante ter essa diferenciação para a gente não misturar uma coisa com a outra e dar um tratamento de retirar uma obrigação acessória que é devida por ser um crédito indevido. Só isso, presidente. Ok. Acho que o processo já está maduro para ser votado, ok? Doutora Alcília, quer fazer algum esclarecimento ainda? É só mencionar que até mesmo esse artigo 67 do regulamento foi citado pelo conselheiro Felipe, até ele faz essa proporcionalidade entre saídas isentas e não tributadas nos demais parágrafos. Eu não vejo como uma contradição, como se estivesse dizendo coisas diferentes. Eu vejo que tem que se interpretar o artigo com todos os seus parágrafos, e esses parágrafos eles também fazem uma proporcionalidade. A empresa é uma empresa transportadora, né? Então, assim, há de se considerar que, para se aplicar, teria que haver essa comprovação que se enquadra no outro, mas aqui se está falando do estorno. A questão do crédito indevido aqui, ela está ligada ao cálculo, como já foi dito, mas é só para destacar isso, que o artigo 67 não é só o CAPT, ele é os parágrafos, e nos parágrafos existe essa proporcionalidade, dada a importância que é essa saída isenta e não tributada, até no 67. Só isso, não há contradição, ao meu ver. Ok. Doutora Elineide. Obrigada, senhora presidente. Bom dia a todos. Era só mais assim no intuito de ajudar o doutor Felipe com relação quando ele fala que se não perdeu o restante. Vamos supor que uma determinada empresa tenha R$ 4.800 de crédito de um bem, certo? O primeiro mês ela teria, se a gente dividir 4.800 por 48, no primeiro mês ela teria 100. Digamos que naquele mês ela só teria de tributadas o que correspondia a R$ 80 desses 100. Aqueles 20
eu não vou ter que falar de estorno, porque ele não vai ser utilizado. Mas, em compensação, esses 20 aqui que não foi utilizado esse mês, ele não vai passar para o mês seguinte, ele teria 120, não, ele só continua tendo direito 100. E assim eu vou fazendo mês a mês. Aí, no outro mês, ele teria direito a 70, digamos, que ele saiu com mercadorias tributadas, que daria direito a ele a 70. Então, do segundo mês, os 100 reais que ele teria direito, em tese, ele só vai ter direito a 70. Então, 30 ele perdeu naquele mês, porque não é que ele perdeu, ele não utilizou porque ele deu saída em operações não tributadas. E assim vai fazendo sucessivamente até chegar ao último mês. Não falo em estorno agora, porque nós estamos em regras diferentes. Houve uma época em que aproveitava e estornava. É só para deixar claro que não tem esse pensamento em relação ao estorno. Obrigada, senhora presidente. Senhores conselheiros, acho que o processo já está bastante discutido, irei colocar para votação. A votação mantendo a recorrida ou a paradigma. Então, o conselheiro doutor Felipe Amaral, como vota? Senhor presidente, agradeço aí. Silveira, eu troco. Silveira Amaral. Senhor presidente, agradeço aí as considerações de todos os conselheiros que contribuíram, né, com as suas convicções, mas, de fato, peço vênia também, entendo que a regra é, sim, diferente, uma vez ele ligado à cadeia produtiva e não, para mim, tem uma diferença, então vou interpretar, sim, tal como uma antecipação e dar provimento ao recurso extraordinário para acolher a resolução paradigma, presidente. Paradigma. O conselheiro que solicitou vista, doutor Ricardo. Presidente, eu vou acompanhar o relator, presidente. Paradigma. Agora, voltando à ordem normal aqui, depois do doutor Felipe, doutora Dalcília, como vota? Eu abro a divergência para negar provimento ao recurso, presidente, pelos motivos que eu já mencionei. E manter a decisão recorrida. Não é isso? Manter. Isso, manter. Presidente, vou com a divergência, presidente. Doutora Ivete. Com a divergência. Doutora Tereza. Boa tarde. Por tudo que já foi discutido, senhora presidente, com o primeiro divergente. Doutora Mônica Castelo. Com a primeira divergente. Doutora Elineide. Com a primeira divergente. Doutor Ricardo já voltou. Doutor Carlos Pierre. Com a divergência, senhora presidente. Recorrida. Doutora Franci Leite. Vou com a primeira divergência também. Manter a recorrida. Doutor Felipe Muniz. Presidente, acompanha o relator. Paradigma. Doutor Robério. Acompanha o relator, presidente. Doutora Ana Paula, os votos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a minha vontade, presidente, né, manter a recorrida, isso. Então, a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando sobre o recurso extraordinário em questão, resolve por maioria de voto negar provimento ao recurso para decidir pela manutenção da decisão recorrida. Nos termos do voto aqui da conselheira Dalcília, que teve o primeiro voto divergente vencedor, e nos termos da manifestação oral do representante da douta PGE. Já fica designada para lavar a respectiva resolução, doutora Dalcília Bruno, por ter proferido, como já falei, o primeiro voto divergente vencedor. Eis a decisão para o processo e agradecendo o doutor Danilo pela sua participação aqui conosco. Em querendo, pode continuar conosco no julgamento do processo seguinte. Agradeço, presidente, agradeço a todos. Obrigado pela oportunidade de falar novamente. Sempre um prazer estar aqui. Ok. Bom, vamos agora
ao julgamento do processo de recurso extraordinário 1366-2017, auto de infração 2016-26742, recorrente Araújo, Cabral e Alves Limitada, recorrido Estado do Ceará. A decisão recorrida da segunda Câmara, corporificada na resolução 111/2020, que ali decidiu pela procedência, as resoluções paradigma 17/2019 e a 23/2020, pela parcial procedência, todos da Câmara Superior. Doutor Felipe Macedo aqui conosco, o advogado da parte, seja bem-vindo, doutor Felipe. E o relator conselheiro, doutor Roberto Fontinelli de Carvalho, a quem já passo a palavra para o seu relato. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde. Senhores conselheiros, procurador do Estado, advogados aqui presentes em sala e a nossa secretária, Ana Paula. Versa o auto de infração, objeto do recurso, sobre deixar de escriturar no livro próprio para registro de entradas documento fiscal relativo à operação ou prestação, também não lançada na contabilidade do infrator. Após análise das informações enviadas pelo Solari e Laboratório Fiscal, constatou-se que a empresa deixou de lançar na escrituração fiscal digital notas fiscais de entradas internas e interestaduais. O auto de infração cobra multa de R$ 10.861,21. O período de apuração é 1º/11 a 21/11, tendo como dispositivos infringidos o do artigo 269 do Decreto 24.569/97 e a penalidade aplicada 123.3G da Lei 12.670 de 96. Nas informações complementares, a autoridade fiscal afirma que, após analisar os livros e documentos fiscais, constatou que a empresa deixou de registrar notas fiscais eletrônicas destinadas em operações de aquisições internas e interestaduais, em operações tributadas no valor de R$ 109.229,44, portanto, sem a devida escrituração na EFD de entradas, conforme CD, com planilhas de notas fiscais eletrônicas de entradas não escrituradas, cobrando multa de uma vez o valor do imposto incidente sobre o valor da operação, conforme planilha anexa de CD. A hora recorrente interpôs tempestiva impugnação fiscal e a autoridade julgadora de piso decidiu pela procedência da ação e destaca que deixou de aplicar a penalidade disposta no artigo 123.3G da Lei 12.670, alterada pela 16.258, correspondente a 10% do valor da operação. No caso, seria 10.992, por ser a mais benéfica à parte requerente, a multa do lançamento originário, 10.861, com amparo nos artigos 260, 264, 269, 276, 871, 874, 877, todos do decreto 24.569, com a penalidade incerta do artigo 123.3G da Lei 12.670 de 96. Não resignado com a decisão monocrática, a empresa interpõe recurso ordinário em que, resumida, alega a nulidade de decorrência de vício formal insanável, violação do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 821 do decreto 24.569,
a extinção em razão da decadência, que a suposta inexistência de escrituração das referidas notas fiscais se dê em razão de equívoco na escrituração por parte dos funcionários da requerente, que escrituraram algumas notas fiscais de aquisição da recorrente em outras filiais, como a da Washington Soares e Tristão Gonçalves, conforme faz prova mediante a apresentação dos registros realizados nos respectivos livros. Nesse sentido, elaborou o quadro 75, de folhas 75 e 76, em demonstração da escrituração de parte das notas fiscais nas referidas unidades da Washington Soares e da Tristão Gonçalves. Requereu perícia técnica, achando que é indubitável que as supostas notas de escriturações ausentes apontadas pela fiscal foram equivocadamente constatadas, tendo em vista que a recorrente logrou êxito em demonstrar a maioria dos lançamentos realizados. Além disso, resta controverso o motivo pelo qual as notas fiscais 8571, 246, 1412, 129, 273, 164, 142, 164, 184, 2184, 2304, 32684 e 643 não constam na escrituração da recorrente, sendo possível que essas notas fiscais faltantes não sejam reais no plano fático, seja pelo cancelamento por parte do fornecedor, seja por qualquer outra razão. A segunda Câmara de Julgamento, por meio da resolução 112, de folhas 88 a 92, decidiu por unanimidade de votos por negar provimento ao recurso, confirmando a decisão condenatória em primeira instância, apresentando a segunda emenda. ICMS, obrigação acessória, escrituração digital, EFD, não escrituração, declaração de notas fiscais na EFD de entrada, operações com mercadorias tributadas normalmente. 1. Constitui violação à legislação do ICMS a falta de escrituração de notas fiscais em operações de entrada em mercadorias tributadas normalmente na EFD de entrada. 2. Contribuinte não declarou na EFD notas fiscais de entrada. 3. A EFD não constitui em livros fiscais eletrônicos de entradas, saídas, apuração, controle da produção de estoque e inventário nos termos do artigo 276. E, no caso presente, substituição especialmente ao livro previsto no artigo 269, todos do decreto 24.659/97. Preliminares de nulidade e decadência e, de igual modo, pedido de perícia não apreciados em razão da manifestação de desistência oralmente deduzida pelo recorrente, ainda que não possíveis de acolhimento. 5. Dispositivo infringido, artigo 276A, 276C, 276D, 276E, 276 todos do decreto 24.569/97. Penalidade nos termos do artigo 123G da lei 12.670. O auto de infração procedente por maioria nos termos do voto do relator e decisão de primeira instância, contrária ao parecer da assessoria tributária e à manifestação oral do representante da Procuradoria do Estado. Inconformada com a decisão de segundo grau, a recorrente interpôs tempestivamente recurso extraordinário, folhas 68 a 77, onde,
reitera os termos do recurso voluntário. Alega a necessidade de reenquadramento da penalidade nos termos do artigo 112 do CTN, visto que o recorrente, ao supostamente deixar de escriturar, na verdade, praticou uma omissão de informações em arquivos eletrônicos, a qual é tipificada nos termos do artigo 123, 8L da Lei 12.670, que, inclusive, estabelece penalidade mais benéfica para a conduta, já que a multa é 2% do valor das operações ou prestações omitidas ou informações incorretamente, limitada a 1.000 FICs no período de operação. E que, nos casos de dúvidas sobre a aplicação de determinada penalidade, deve prevalecer a multa menos gravosa ao contribuinte. É claro, evidente, diz ainda o recorrente, é claro, evidente que no presente caso deve ser aplicada a penalidade do artigo 123, 8L. Em terceiro aspecto, alega a necessidade de exclusão de parte das notas fiscais da autuação, haja visto ser possível que tais documentos não sejam reais no plano fático, seja pelo cancelamento em parte do fornecedor, seja por qualquer outra razão, ainda que desconhecida, já que foi a própria fiscal que apontou as supostas ausências de escrituração. Por fim, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que seja reenquadrada a penalidade aplicada, bem como sejam desconsideradas da base de cálculo da atuação as notas fiscais que já mencionei anteriormente. Resoluções paradigmas são a 023 de 2020 da própria Câmara Superior, na 58ª sessão ordinária de 5/2 de 2020. Pois não, presidente? Não, aqui é o arquivo aqui da Câmara Superior que eu estava olhando as resoluções. Pode concluir, doutor Roberto. Não. Falta de escrituração de notas fiscais, reenquadramento da parcela em controvérsia para o artigo 123.8L da Lei número 12.670. A sua atuação parcialmente procedente. O contribuinte foi autuado por ter deixado de escriturar notas fiscais em seu expediente nos exercícios 2012 e 2013. Aplicada multa do artigo 126 da Lei 12.70 de 96, considerando que se trata de operações cujo imposto já foi recolhido por substituição tributária. Decisão de primeira instância pela procedência da autuação, recurso ordinário conhecido, mas improvido, mantendo-se a autuação de segunda instância. Demonstrada divergência entre a resolução decorrida e a resolução paradigma, mantida em parte a autuação, para julgar parcialmente procedente a autuação, sendo determinado o enquadramento da autuação para os moldes do artigo 123, 8L da Lei 12.670, em desacordo com o parecer da douta Procuradoria do Estado. A outra é a resolução paradigma, é a 17 de 2019, também da Câmara Superior, sessão ordinária realizada em 29/4 de 2019. Multa. Falta de escrituração em notas fiscais, penalidade do artigo 123, 8L da Lei 12.670. A empresa foi acusada de não escriturar notas fiscais com a operação tributada na escrita digital exercício 2011. Recurso ordinário conhecido, parcialmente provido, oportunidade em que decidiu-se pela parcial procedência da acusação fiscal, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 123, 8L da Lei 12.670,
70 de 96, com nova redação dada pela Lei 16.258, nos termos do voto do conselheiro relator. Decisão por maioria. É o relatório, presidente. Ok. Ouvimos aqui o relato, né? Uma questão muito comum já, bem debatida aqui nesse conselho, né? Vamos, então, agora ouvir o nosso procurador, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos os conselheiros, patrão da recorrente. Boa tarde. Presidente, a acusação, de fato, é ausência de escrituração de documentos de entrada. Né? O autuado foi penalizado, foi enquadrado na penalidade do artigo 123.3G, né? E, na verdade, a pretensão do recurso, presidente, ela é no mesmo sentido dos precedentes já dessa Câmara Superior, que já se firmou no sentido de que, para esse comportamento, ou seja, a ausência de escrituração de documentos fiscais de entrada no livro próprio, ele se enquadraria no artigo 123.8L, ou seja, omissão em arquivos magnéticos. E essa matéria, de fato, já é pacificada, a Procuradoria já ingressou com vários recursos extraordinários, todos eles, essa douta Câmara negou provimento ao recurso, ou seja, já pacificando a matéria no sentido do 123.8L. Então, seria essa manifestação da Procuradoria, presidente, no sentido do provimento do recurso, conforme os precedentes desse douto colegiado. E só uma parte, com relação à matéria que, ao meu sentir, o recurso extraordinário transbordou seus limites por tentar revolver matéria fática que não é passível de análise por esse conselho, que demandaria, na via estreita do extraordinário, reexame de matéria de prova, que seria uma suposta exclusão de documentos fiscais, matéria já amplamente debatida no âmbito da Câmara recorrida. Então, seria nesse sentido, presidente, provimento do recurso só na parte do reenquadramento, negando provimento à parte que tenta ainda revolver matéria de prova e matéria fática no que se refere à exclusão de alguns documentos fiscais. Ok, mas, doutor Rafael, só lembrando, é realmente só com relação à penalidade mesmo, viu? O recurso, tá? Ok, presidente. Admissibilidade. É porque ele fala isso no recurso, aí eu só... Não, tudo bem. Consignado. Tá, entendi, desculpe aí. Vamos, então, ouvir o doutor Felipe Macedo, com a palavra, o advogado da parte. Primeiramente, boa tarde, doutor presidente, boa tarde, conselheiros, boa tarde, procurador também. Como já bem delineado e relatado, o processo trata de auto-infração lavrada por suposta falta de escrituração de documentos fiscais, em que foi aplicada a penalidade prevista no artigo 123.3G. O contribuinte reitera os argumentos do recurso, mas gostaria de ressaltar a questão do reenquadramento da penalidade para aquela prevista no artigo 123.8L, conforme já amplos precedentes dessa Câmara Superior. São as razões sucintas, presidente. Obrigado. Ouvimos as partes, vamos então ao debate por esse egresso conselho. Algum conselheiro inscrito? Nem por amor ao debate, que o doutor Felipe saia. Doutor Felipe, porque o assunto já é tão debatido nessa Câmara, mas com certeza alguns conselheiros vão falar para que você saiba qual é o entendimento aqui do conselho. A doutora Dalcília aqui, levantando a mão. Doutora Dalcília, com a palavra. Renovando aqui, boa tarde a todos. É a primeira vez que eu voto nessa matéria aqui no Conselho Superior, por isso
pedir a palavra, embora já saiba os precedentes, como bem foi falado aqui, reconheça e respeite aí os precedentes, mas aqui eu me filio aqui à corrente aqui do Robert Alexi, quando trata que não existe colisão entre normas, entre regras. Para resolver esses conflitos, se fossem, né, admitir conflito entre regras, você teria que invalidar uma delas ou reconhecer que a outra não é, ou criar uma exceção sobre uma regra. E eu não vejo no âmbito administrativo essa competência, eu não me sinto, como julgadora, na verdade, hábil a poder fazer esse juízo de exceção de uma regra específica, que é outro princípio também do direito, que a lei da norma específica revoga a norma genérica. E, para mim, a 8L é uma norma genérica, é uma norma que se aplica a quaisquer tipos de omissões no arquivo digital, omissões que podem vir desde uma omissão num produto, como uma base de cálculo, um valor, um simples código, e que não se equivale à mesma conduta a uma conduta de falta de escrituração para a qual o legislador manteve, apesar de ter revogado a saída, ele manteve para as entradas a partir da Lei 16.258/2017, deu um novo percentual, quando tinha a oportunidade de excluir, não excluiu. Então, eu normalmente voto aqui, e aqui não é por não conhecer e não respeitar os entendimentos contrários, mas é mais por uma convicção pessoal aqui, que eu me manifesto favorável à 3G, por ser uma norma específica e realmente não poder criar uma exceção a uma norma válida. Eu não tenho dúvidas entre as duas normas que se aplicam aos fatos, eu não tenho dúvida em relação ao fato que aconteceu, que foi relatado, que é a ausência do registro que a partir da escrituração digital passou a ser arquivo digital, mas a conduta continuou a ser a mesma. A conduta é escriturar as notas fiscais de entradas em um campo específico do arquivo eletrônico. Isso não foi alterado. Então, aqui, só por amor ao debate, como a presidente falou, e para justificar meu voto, é só isso, senhora presidente. Vamos aqui ainda continuar, até por amor ao debate, né? Doutor Carlos César Vieira. Obrigado, senhora presidente. Aqui não há um conflito de normas, não é a questão, a lei tributária específica, ela se aplica, mas aqui é o seguinte, a multa é uma penalidade. Aplica-se aqui os casos, os princípios do direito penal também. Pouca gente percebe isso, mas é assim. E o 112 do CTN, ele veio para deixar isso mais claro. Então, não há, nessa questão, de uma legislação mais específica ou não, quando se trata de penalidade. Por quê? Porque o indúbio pro réu e o indúbio pro contribuinte são princípios que superam isso aí. E o 112, ele traz isso à tona, quando diz que há, certo? Quando há esse chamado conflito aí, ou seja, você pode aplicar duas penalidades, você aplica a penalidade mais benéfica, porque a multa é pena. Esse princípio se sobressai a questão da especificidade. Como no caso concreto você pode aplicar tanto a 123.8L como a 123.3G, por determinação do 112 do CTN e por determinação de princípio indúbio pro contribuinte ou indúbio pro réu, que nesse caso aqui é uma penalidade, se aplica mais benéfica, de acordo com o 112 do CTN. Não há conflito de normas nesse caso. É só isso, senhor presidente. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Posso passar aqui para a votação? Não me parece. Então, vamos aqui à votação. A internet está caindo aqui, está horrível. Então, doutor Robério Carvalho, como vota? Senhora presidente, eu vejo que com essa questão da nova forma de registrar as notas fiscais, que agora é apenas eletronicamente, a sanção aplicada tanto pode ser prevista no 123G como no 123.8
8G como no 123.8L. E vou conhecer o recurso ordinário, acolhendo a resolução paradigma, por ser a mais benéfica ao contribuinte, portanto, a 123.8L. Doutor Felipe Silveira. Senhor presidente, acompanho integralmente aí o voto do relator. Doutora Dalcília. Eu abro divergência, mantendo a recorrida pelo 3G, pelos motivos já justificados, né? Ok. Doutor Lúcio Alves. Presidente, eu vou com o relator, seguindo os precedentes dessa Câmara Superior. Doutora Ivete. Com o relator, presidente. Doutora Tereza Porto. Senhora presidente, eu entendo da mesma forma que a doutora Dalcília, nós temos uma penalidade específica, eu também não consigo ver esta dúvida, então eu vou com o primeiro divergente, senhora presidente. Doutora Mônica Castelo. A primeira divergência. Doutora Nineide. Com o primeiro divergente. Doutor Ricardo Valente. Presidente, eu vou com o relator, seguindo todos os precedentes da Câmara Superior do CONAD, presidente. Doutor Carlos Pierre. Com o relator, senhora presidente. Doutora Francileite Cavalcante. Com o relator. Doutor Felipe Muniz. Pela paradigma, conforme precedentes, presidente. Ana Paula, por favor. 8-4, presidente, pela parcial procedência, 123.8L, os termos da paradigma. Ok. Então, a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando sobre o recurso em questão, resolve, por maioria de voto, dar provimento no sentido de acatar a decisão paradigma, nos termos do voto do conselheiro relator, em consonância com a manifestação oral do outro representante da PGE, fazendo menção à secretária todos os votos divergentes com as devidas fundamentações. Eis a decisão para o processo e agradecendo ao doutor Felipe Macedo, que esteve aqui conosco. Esteve não, está aqui conosco, não é isso, doutor Felipe? Muito obrigada. Eu que agradeço, presidente. Uma boa tarde a todos. Ok. Vamos agora continuar aqui a nossa sessão, fazendo, Ana Paula anunciando resoluções que nós tivemos, que foram feitas algumas sugestões de alterações e também a ata da sessão anterior. Senhora presidente, não temos resoluções para fazer leitura, ainda aguardando a correção da resolução da conselheira Francileite, e temos 2 atos para ler, presidente. Então, vamos fazer a leitura, por favor. Senhores, faço a leitura da ata da 32ª Sessão Ordinária Virtual da Câmara Superior, realizada aos 25 dias do mês de novembro de 2021. Peço licença, presidente, para ir direto à ordem do dia. Ok. Presidente, só uma correção. Peço licença para fazer a leitura... Acho que não precisa mais fazer a leitura do voto de desempate, né, presidente? Que já foi feita na íntegra na sessão do dia 25. Já, o voto de desempate da Gerdau já foi feito. Ok. Passo a ordem do dia. Processo de recurso extraordinário de número 2552/2014, auto de infração 2014-03779, tendo como recorrente Nutrimar Indústria de Pescados Limitada, recorrido Estado do Ceará. Conselheira relatora, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Decisão, a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre o recurso extraordinário admitido pela presidência, com base no que dispõe os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614 de 2014, resolve, por maioria de votos, dar provimento ao recurso interposto para reformar a decisão condenatória proferida pela Câmara recorrida, acatando a paradigma apresentada de parcial procedência,
que atribuiu a penalidade prevista no artigo 123, 8L, da Lei 12.670/96, com alterações da Lei 16.258 de 2017. Nos termos do voto da conselheira Francileide Cavalcante Furtado Remígio, designada para lavrar a resolução por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor, contrariamente à manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Vencidos os votos das conselheiras Tereza Helena Porto, relatora originária, Mônica Maria Castelo, Maria Lineide Silva e Souza, e do conselheiro Leilson Oliveira Cunha, que se manifestaram pela manutenção da decisão recorrida, conforme entendimento do Procurador do Estado em sessão. Presente para apresentação de sustentação oral do recurso, o representante legal da autuada, doutor Francisco Mardônio de Oliveira. Processo de recurso extraordinário de número 936/2019, auto de infração 2018-19056, tendo como recorrente PP Comercial de Aviamentos Limitada e recorrido Estado do Ceará. Conselheiro relator Felipe Augusto Araújo Muniz. Decisão. Resolve a presidente da Câmara Superior, após o relato do presente processo e durante as discussões, atender ao pedido de vista formulado pela conselheira Maria Lineide Silva e Souza, devendo o processo ser incluído em pauta de julgamento a ser posteriormente fixada. Presente à Câmara Superior, a representante legal da recorrente, doutora Maria Clara Holanda Lima. É só, presidente. Alguma sugestão, alteração, algum equívoco? Não, então, não havendo, dá-se por aprovada, né? Temos a outra ata, presidente. Ata da 30ª... Sem áudio, Paulinho. Só um instante, presidente, porque eu estou... Tantos documentos abertos, mas um segundo. Passo a ata, presidente, a leitura da ata da 33ª sessão ordinária virtual, realizada aos 26 dias do mês de novembro do ano 2021. Peço igualmente licença para partir direto para a ordem do dia. Processo de recurso extraordinário de número 170/2016, auto de infração 2015-18872, recorrente SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Limitada, recorrido Estado do Ceará. Conselheiro relator Leilson Oliveira Cunha. Doutora Francisca Marta de Souza ausentou-se da sessão de julgamento durante o relato do processo, convocada para participar de outro compromisso junto à administração fazendária, ficando a presidência da Câmara Superior e os trabalhos desta sessão a cargo do primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, que, após as discussões e a tomada de votos, proferiu a seguinte decisão. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre recurso extraordinário admitido pela presidência, com base no que dispõe os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614 de 2014, após o relato e discussões do processo, passando-se à ordem da votação, apurou-se os seguintes votos. Pela manutenção da decisão recorrida de procedência da acusação fiscal, votaram os conselheiros Leilson Oliveira Cunha, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Mônica Maria Castelo, Maria Lineide Silva e Souza, Dalcília Bruno Soares e Lúcio Flávio Alves. Votaram pela parcial procedência em conformidade com as resoluções paradigmas números 088/2017 e 733/2015, ambas da primeira Câmara, os conselheiros Ricardo Valente Filho, Carlos César Quadros Pierre, Francileide Cavalcante Furtado Remígio, Felipe Araújo Muniz, Robério Fontinelli de Carvalho e Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Verificado o empate na votação, o presidente da Câmara Superior, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, em voto de desempate, manifestou-se por negar provimento ao recurso, confirmando a decisão proferida pela Câmara recorrida, de procedência da acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente para apresentação de sustentação oral do recurso, o representante legal da autuada, doutor Weber Busgatti.
processo de recurso extraordinário, número 1123/2018, auto de infração 2018-01330, recorrente SP Indústria Distribuidora de Petróleo Limitada, recorrido Estado do Ceará. Conselheira relatora, Francileide Cavalcante Furtado Remígio. Idêntica decisão, neste caso, ficando como designado para lavrar a resolução, a conselheira Dalcília Bruno Soares, por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor. É só, presidente. Alguma alteração, senhores conselheiros? Então, não havendo, dá-se por aprovada, Ana Paula. Assuntos gerais. Não havendo assunto geral, dá-se por encerrada a sessão, todos convocados para a sessão que será realizada amanhã. Ok? Então, um abraço para todos e até lá. Boa tarde, presidente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. 8h30, né? 8h30, amanhã. Boa tarde a todos. Até amanhã. Paulinha.